Kardecismo. Racismo espírita e eugenia na classe média brasileira, entre segmentos que exercem trabalhos intelectuais. A repressão exercida pela casta portuga descendente e seus padres, na realidade, reproduziu no campo da cultura espírita a mesma injustiça e perversa hierarquia e estratificação social da divisão social do trabalho material e intelectual que eles criaram e instalaram na nação brasileira. Ou seja, de um lado, os supostos espíritos de luz e os fundadores do racismo kardecista representam pessoas que exercem ou supostamente exerceram trabalhos intelectuais, e do outro lado, as entidades do espírito de matriz africana representam em geral pessoas que exerceram trabalhos materiais, pretos e pretas velhas, boiadeiros, caboclos, baianos, entidades espirituais do povo nordestino, etc., ou entidades espirituais de pessoas que estavam, de alguma forma, desempregados ou sem trabalho, Zé Malandrinho, Zé Pilintra, Pomba Gira, etc. Por um aspecto, os sacerdotes fundadores das correntes kardecistas brasileiras, na verdade, são evidentemente pessoas brancas da classe média portuga descendente que exerciam trabalhos intelectuais e que selecionavam seus ditos espíritos de luz entre os tipos sociais, médicos, sacerdotes, educadores, oficiais militares, etc. da sua classe. Por exemplo, o médico Dr. Bezerra de Menezes, Frei Luís, Freira Joana de Angelis, etc. Ou o tipo imaginário da classe média, médicos militares, Dr. Adolfo Fritz, Dr. Frederick von Stein, que seriam originários de nações onde o protestantismo e o kardecismo racista e eugenista surgiram. Lá o kardecismo foi esquecido em razão de sua inconsistência e característica obtusa, mas o protestantismo continuou proliferando. Uma parte esclarecedor. Veja aqui abaixo na descrição deste vídeo o link do texto que abarca o conteúdo deste vídeo e de outros 4, e toda a citação bibliográfica. É oportuno observar que o tipo Dr. Adolf Fritz, cuja pronúncia soa próxima a lembrar Adolf Hitler, é imaginado como um suposto médico do exército alemão, caridoso, ruivo e de olhos muito azuis. Note, segundo Kardec, o tipo branco é bonito, o tipo negro é feio, que teria morrido na época da Primeira Grande Guerra, 1914-1918. Esse tipo paira como santo no imaginário de determinados segmentos da população brasileira, notadamente da cidade Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, onde a cultura da casta portuga descendente e o positivismo tiveram forte influência. O suposto Dr. Frederick von Stein segue a mesma linha de imaginação racista e eugenista. Ele teria sido um médico que supostamente pertencera ao exército da Alemanha nazista de Adolf Hitler, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Não é por mera coincidência que médicos da classe média, tanto brasileira como alemã, são endeusados no racismo kardecista brasileiro, pois precisamente no Brasil foi onde se desenvolveu, fora da Alemanha, o maior partido nazista de Adolf Hitler. Note que Hitler favoreceu a classe médica alemã, constituída de arianos, em detrimento do grande número de médicos judeus alemães. Note ainda que a classe médica alemã estava entre os muitos segmentos sociais que apreciaram e ajudaram a ascensão de Hitler na Alemanha. É oportuno lembrar que o sul do país foi tomado por populações oriundas do processo eugenista e racista de embranquecimento, higienização e europeização, extermínio e roubo das terras dos índios. Processo esse planejado e iniciado por D. Pedro II, o rei filósofo nazista eugenista, que foi influenciado pelo seu tutor José Bonifácio de Andrada e Silva. O rei filósofo racista eugenista vivia mais na Europa que no Brasil, e lá enviou muitos emigrantes de diversas nações para o Brasil como forma de concretizar o projeto seu e de José Bonifácio de Andrada e Silva. O projeto do rei filósofo racista eugenista tinha como fidelidade também não deixar terras para as populações negras e mestiça, que naquela ocasião cresciam, enquanto os portuga-descendentes iam exterminando os índios e roubando-lhe as terras. Muitos dos imigrantes europeus trouxeram consigo o ranço racista e eugenista, próprios da cultura de origem.
Muitos deles foram cooptados e assimilaram os perversos valores da casta portuga descendente, racista, escravagista, católica, positivista. Assim formou-se no Brasil um paralelo opressor sobre negros, índios, mestiços e brancos pobres. A aliança entre a casta portuga descendente e a casta eugenista oriunda da Europa. Essa aliança pode ser chamada também de Brasil Paralelo. No Brasil da casta portuga descendente racista, o kardecismo encontrou solo fértil para proliferar e os atuais líderes seguidores do kardecismo seguem, conscientemente ou não, a mesma linha racista e eugenista de Allan Kardec. Junto com os evangélicos e protestantes igualmente racista, a população que se diz kardecista também vem crescendo, segundo os últimos dados estatísticos do IBGE. Espiritismo de matriz africana como entrave cultural entre segmentos que exercem trabalhos materiais. Por outro aspecto, sacerdotes de outras correntes espiritualistas, umbanda, quimbanda, candomblé, caboclo, etc., embora muitos deles sejam originários de povos negros africanos e da cultura afro-brasileira, no entanto selecionaram, de modo depreciativo e discriminatório, tipos sociais que exerciam trabalhos materiais, mas com características culturais alheias à realidade opressora e sofredora em que viviam, pois os sacerdotes da cultura de matriz africana selecionaram precisamente tipos sociais trabalhadores subordinados, escravizados, discriminados e explorados perversamente pelos perversos segmentos dominantes da casta portuga descendente. Além de atribuir características culturais alienadas à realidade opressora e sofredora em que viviam, os sacerdotes da cultura de matriz africana atribuíram às entidades com que vêm trabalhando mais propensão a fazer algum tipo de mal, embora também o bem, além de associá-los com coisas, cachaça, cigarro, charuto, etc., que os padres procuravam denegrir. Porém, os tipos que indiquei acima, na verdade, são apresentados de modo folclórico e fantasioso e com pessoas alienadas à realidade opressora e sofredora em que viviam. Desse modo folclórico, alienado e fantasioso, os referidos sacerdotes afrodescendentes selecionaram e vêm apresentando tipos sociais: o escravo negro, preto velho, o índio, boiadeiro, caboclo, cuja população foi escravizada e quase completamente exterminada. O desempregado de natureza mestiça ou negra que tentava sobreviver malandramente de alguma forma, Zé Malandrinho, Zé Pilintra, Pomba Gira, prostituta, cigana, etc. Ao que parece, esses sacerdotes afrodescendentes estavam interessados tanto em resistir com suas identidades culturais, mas, sobretudo, preservar prestígio e recebimento de dádivas e oferendas dos seus seguidores. Tais sacerdotes afro-brasileiros não selecionaram, deliberada e discriminatoriamente, como entidades espirituais para baixarem em seus terreiros nenhum dos inúmeros tipos sociais populares de trabalhadores revolucionários. Por exemplo, Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares, Manuel Congo, Mariana Crioula, Revolta de Pati de Alferes, Antônio Conselheiro e outros bravos nordestinos, Aúna Pacífico e Manuel Calafate, Revolta dos Malês. Eles não selecionaram deliberadamente e discriminatoriamente também líderes de povos que lutaram em defesa de suas terras e culturas, por exemplo, Aiberê, Pindobuçu e Cunhambebe, líderes da Confederação de Tamoios, os índios que lideraram a Confederação dos Carires, etc. Ora, no campo do Estado, a nova catequese, sistema de ensino oficial público e privado, esses tipos de personagens revolucionária da histórica nacional são apresentados pela perspectiva de vencedor, isso é uma casta portuga descendente, e também de modo mistificado. O campo da sociedade civil é mais flexível, ao exemplo do campo religioso, em que acontece a umbanda, quimbanda, catimbó, os candomblés de caboclo, etc. Esse campo é mais propício para a resistência cultural da cultura afrodescendente e mesmo indígena. Tampouco baixam nos terreiros de macumba os tipos perversos de bandeirantes e de fazendeiro que oprimiam e exterminavam sobretudo índios, mas escravizavam e combatiam desumanamente os negros revoltados.
Os hipócritas e perversos padres, monges, frades e freiras católicos que dirigiam as malditas catequeses, os governantes, etc., também não baixavam no terreiro de macumba que fosse ao menos fazer as maldades que vem fazendo há mais de 500 anos. Alguns desses tipos, Frei Luís, Freira Joana Angélica, etc., são apresentados, entretanto, como espíritos de luz no espiritismo racista do kardecismo. Algo de podre e invertido vem acontecendo. Portanto, no mundo dos espíritos, espíritos opressores, racistas, hipócritas e perversos são considerados espíritos de luz, espíritos dos oprimidos. Explorados e exterminados impiedosamente são demonizados e considerados espíritos das trevas. Pode-se entender que têm a mesma causa e que estão, de certa forma, intimidamente interligados. De um lado, a formação do tipo branco de sacerdotes das denominações kardecistas, de origem racista e eugenista, e do seu mundo dos espíritos. E do outro lado, o tipo afro-brasileiro de sacerdotes das outras denominações espiritualista, Umbanda, Quimbanda, etc., que depreciam os segmentos que exercem trabalho material e discriminam os tipos de negros, mestiços e índios revolucionários brasileiros. Por exemplo, discriminam Gangazumba, Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, Aimberê, Pindobuçu e Cunhambebe, líderes da Confederação dos Tamoios. A casta portuga descendente exerceu durante muito tempo forte opressão física, jurídica, social e cultural, catequese católica. Desse modo, essa casta favoreceu de modo intencional e diligentemente a produção das duas formas, tanto o kardecismo racista como as religiões de matriz africana, como entrave alienante de ideologia e alienação cultural, na identidade cultural da nação brasileira e como meio da moldagem de conduta individual e de controle social. Ao se formarem as classes médias portuga-descendentes, estas dispunham de mais liberdade e da possibilidade de surgirem no seio dessas classes sacerdotes dispostos a desenvolver o eugenismo kardecista, pois a casta portuga-descendente vem tolerando isso à medida que o tipo espiritualista de eugenia kardecista santifica o tipo branco e intelectual da sua classe média, que é a classe média portuga-descendente. Esse tipo de espiritismo racista, fundado no paulinismo, vem atuando analogamente como atuam as religiões evangélicas e protestantes, Igreja Universal, etc., igualmente fundadas na perspectiva do racismo e do paulinismo. Protestanismo racista, esse que vem desde a corrente puritana de Calvino, notadamente na sua doutrina de predestinação. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal clicando em se inscrever.